Olá, meu nome é Douglas Rafael Guilherme, eu sou acadêmico do curso de enfermagem da Universidade Paranaense e eu vou fazer a apresentação do meu trabalho científico, na qual eu tive a orientação da professora Marcela Trevisan, e o título do meu trabalho é Tratamento de Feridas, a utilização de tecnologias para o cuidado de enfermagem. Quando a gente vai falar de feridas propriamente, a gente tem que se referir a onde elas afetam, que é a pele. A gente tem que lembrar que a pele é o maior órgão do corpo, ela é subdividida em três camadas, entre epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é o tecido mais superficial da pele, a gente tem a derme, que é onde tem maior vascularização, e por último a hipoderme, onde a gente tem o tecido subcutâneo. A gente tem que lembrar que todas as camadas da pele estão expostas a fatores extrínsecos ou intrínsecos ao corpo. Isso significa o quê? Extrínsecos quando a gente sofre alguma alteração na pele do meio ambiente para o organismo, ou intrínseco quando o próprio organismo faz alguma alteração na pele. Essas alterações na pele a gente denomina então feridas. A gente tem que lembrar que o papel da enfermagem sempre foi o cuidado com as feridas, sempre foi a avaliação, o acompanhamento dessas feridas. Então, especificamente do enfermeiro, que cabe ao enfermeiro o quê? Cabe ao enfermeiro avaliar, acompanhar, prescrever essas tecnologias para o cuidado dessas feridas. A gente tem uma resolução que é a 567 de 2018 do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que estabelece justamente isso, que cabe ao enfermeiro prescrever medicamentos e coberturas específicas para determinadas coberturas, além de incrementar em programas específicos ou protocolos das instituições, justamente isso, né? A autonomia do enfermeiro para a utilização de coberturas, medicamentos para prevenir e cuidar das feridas. A gente tem que lembrar que o objetivo, então, do nosso trabalho científico foi justamente isso, identificar nos artigos científicos, através de uma revisão bibliográfica, as fragilidades da enfermagem, com conhecimento às coberturas, ou quais coberturas são as mais utilizadas. A gente tem que lembrar que os cuidados das feridas, como eu comentei anteriormente, faz parte da rotina da enfermagem, principalmente do enfermeiro, e a gente precisa de uma necessidade de aprimoramento, a gente precisa ter conhecimento técnico-científico para a gente fazer o cuidado dessas feridas, desenvolver modalidades terapêuticas humanizadas para o paciente. Os estudos brasileiros revelam, então, que a gente tem uma fragilidade, que os enfermeiros, a maioria dos enfermeiros, não tem conhecimento específico ou tem conhecimento inapropriado do uso de tecnologias. Além disso, a gente tem uma revisão bibliográfica, numa revisão bibliográfica, a gente percebeu que num hospital universitário na cidade de Vitória, no Espírito Santo, 92,7% dos enfermeiros tiveram conhecimento com relação às feridas inadequado. Outro ponto importante é que os desafios da enfermagem é justamente isso, prevenir alterações da pele, prevenir feridas. E se acaso a gente não prevenir, a gente precisa cuidar dessas feridas holisticamente. A prevenção, então, das lesões da pele, a gente precisa fazer isso diariamente, principalmente as lesões por pressão, que atinge, em média, no âmbito nacional, 22% dos pacientes, e a região mais acometida é a região sacral. A gente também tem que lembrar que no mercado a gente tem uma infinidade de coberturas que a gente pode utilizar, tecnologias que a gente pode utilizar, tanto para revitalização, quanto para estimulação, controle de exudato, desbridamento, higienização daquelas feridas. Então a gente tem a hidrocolóide, hidrogel, a papaína desenvolvida por uma enfermeira, o AGE. E aqui a gente tem um dos estudos realizados com 32 enfermeiros, onde a gente percebe então as coberturas mais utilizadas. Então a gente tem o hidrogel com 84,4%, o AGE com 84,4% e a gente tem o alginato de cálcio com 75%. Outro dado importante é as categorias de curativos mais conhecidas. A gente tem, como a gente comentou anteriormente, o hidrogel na frente, a sulfadizina de prato, ambos com 100%, daí a gente tem oxigenoterapia hiperbárica, a fibrolisina e a hidroxol com 34%. Na assistência em saúde, aonde que a gente pode atender esses pacientes? A gente pode atender em consultórios particulares, a gente pode atender na atenção primária em saúde, nos hospitais, em vários ambientes. E cabe ao enfermeiro, como eu falei, a competência de realizar a atenção integral a esses pacientes, o que preconiza o processo de enfermagem, para que a gente tenha uma atenção interdisciplinar para os pacientes. E a conclusão, então, do nosso trabalho é justamente isso, é identificar as fragilidades, né, dos profissionais de enfermagem com relação às coberturas e às tecnologias. Então, eles não têm conhecimento específico, eles saem do âmbito universitário sem conhecimento específico para o tratamento dessas feridas. Então, o que a gente salienta? A importância de uma formação continuada, para que o enfermeiro saia, então, do ensino superior com tratamento das feridas, sabendo utilizar tecnologias, e, além disso, esse desenvolvimento, então, de educação permanente também fora da universidade, né, no campo profissional. E é isso, gente. Muito obrigada.